creio eu, não seja meu, não seja de Járcia, nem de Ivana, nem de qualquer pessoa no plano encarnado, neste plano. Eu creio que este é um projeto da espiritualidade, tá? E aí me veio essa ideia de compartilhar com vocês o curso de ervas. É um curso um pouco denso, que nós não conseguiremos dar em apenas dois ou três encontros, porque ele se estenderá além. Após essa dissertação sobre as ervas, nós iremos prosseguir com ervas e os chakras, as ervas e os cristais, e por aí vai. Tá certo? Isso vai ser muito bom. É oportunidade de aprendizado. Então, esse curso de ervas ele foi desenvolvido no ano de 2016, tá? E nós já temos, como já se falou, uma apostila lá no Google, que hoje será disponibilizado um linkzinho no qual as pessoas vão poder acessar. Isso vai ser maravilhoso, tá bom? Então, podemos passar a primeiro slide. Bom, defuma com as ervas da Jurema, defuma com a arruda e guiné, defuma com as ervas da Jurema, vamos defumar, filhos de fé. Ora, esse é o ponto que nós cantamos no terreiro. Defuma com as ervas da Jurema, defuma com a arruda e guiné, beijoim, alecrim, alfazema, vamos defumar, filhos de fé. Ora, vamos defumar, filho de fé. É importante, muito importante, a defumação. Quando a gente começa cantando esses pontos, vem logo aquela interrogação. Defuma com as ervas da Jurema. As ervas. E quando foi que essas ervas surgiram no nosso planeta? Então, a gente parte para a Bíblia. É na Bíblia que a gente encontra o relato da criação do mundo, do nosso planeta, da vida, da água, a separação entre a água e a terra, a criação do homem, dos animais e de tudo que nele existe, tá? Então, eu vou pedir para a Járcia passar mais um slide aí, porque a gente vai fazer a leitura da Bíblia. Pronto, Járcia? Já passou, Mari. Pronto. No princípio, Deus criou os céus e a terra, entretanto, era sem forma e vazia. A escuridão cobria o mar, que envolvia toda a terra, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Viu Deus que a luz era boa e separou a luz das trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas chamou noite. Houve então a tarde e a manhã do primeiro dia. Ora, aí é o relato da criação, né, do mundo e, consequentemente, da natureza. Nesse primeiro ponto aí, a gente já pode ver que Deus separou a noite e o dia, né? Chamou o período claro de dia, o escuro de noite. Podemos passar mais um slide. Passou, mãe. Passou. Depois disse Deus, haja entre as águas um limite para separá-las em duas partes. Fez, portanto, Deus o firmamento e separou as águas, estabelecidas abaixo desse limite, das que ficaram por cima. E assim aconteceu. E Deus deu ao firmamento o nome de céu. A tarde passou e raiou a manhã. Esse foi o segundo dia. Então, Deus continua a sua obra da criação. Vamos passar mais um slide.
Então disse Deus, que as águas que estão sob o céu se reúnam num só lugar, a fim de que apareça a parte seca. E assim aconteceu. Deus outorgou o nome de terra à parte seca, e a massa das águas que ele havia juntado, ele chamou de mares. E observou Deus que isso era bom, e determinou que a terra seja coberta com todo tipo de vegetação, plantas que deem semente e árvores cujos frutos produzam semente conforme suas próprias espécies. E assim aconteceu. E assim a terra fez brotar toda a vegetação, ervas que dão semente segundo sua espécie e árvores que produzem frutos, cujas sementes estejam neles, de acordo com suas espécies. E observou Deus que isso era bom. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o terceiro dia. Vamos passar mais um slide aí para poder eu concluir essa parte da criação. Já passou. Deus, portanto, criou os seres humanos à sua imagem. A imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. Deus os abençoou e lhes ordenou: sedes férteis e multiplicai-vos, povoai e sujeitai toda a terra, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja sobre a terra. E acrescentou Deus: eis que vos dou todas as plantas que nascem por toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com semente. Esse será o vosso alimento. Também dou a todos os animais da terra, a todas as aves dos céus, a todos os répteis da terra, e a todas as criaturas em que há fôlego de vida. Todos os vegetais existem como mantimento e sustento. E assim aconteceu. Pronto, gente. Vamos fazer uma breve reflexão aí em cima dessa passagem, né, que eu trouxe da Bíblia. Vocês podem perceber que foi Deus quem criou as plantas, as ervas, e colocou todas essas coisas aos cuidados para o uso do homem. Mas hoje, a falta de conhecimento, né? A falta de conhecimento tem atrapalhado e muito a evolução humana, porque as pessoas, inclusive, já começam a chamar algumas ervas de fruto do demônio, separam, né? A alface é muito boa para o alimento, então é de Deus. Mas quando vem um galinho de arruda, é coisa do mal. Aí começa toda a dificuldade que a gente encontra para que as pessoas possam entender que tudo foi colocado na terra para o uso do próprio homem. E a gente precisa entender a objetividade de cada planta e cada uso, o uso correto das plantas para que a gente possa fazer um bom uso e se beneficiar. Correto? Vamos continuar. Passando mais um slide aí. O uso das ervas no templo Caboclo Tupinambá e Vovó Benedita, como é que acontece? Eu vou pedir a Jácia para passar o slide. Tá com delayzinho, mãe, mas já passei, tá? Pronto, certo. Em todas as casas de Umbanda se tem por prática o uso de ervas de poder, tanto nos rituais de pessoas, ambientes, como nos trabalhos e oferendas dedicadas aos orixás e entidades que ali trabalham. Então, sem erva, não tem axé, não tem poder. A erva, ela
impregna todo e qualquer, vai impregnar os elementos de um trabalho com muita força. E isso é importante. Quando a gente se destina a fazer um trabalho para Oxóssi, a gente sempre utiliza a erva eucalipto ou guiné. Quando a gente vai fazer um trabalho para Oxum, a gente lança a mão do manjericão, do macaçá. A gente vai fazer um trabalho para Inhansã, a gente lança a mão da erva pitanga. Então, junto com aqueles grãos, com as frutas, com as flores, a gente precisa colocar a erva para que ela dê o axé ao trabalho. Até aí, está dando para entender? Então, na Fraternidade Umbandista Cavaleiros de Aruanda, no Templo Escola Caboclo Tupinambá e Vovó Benedita, não é diferente. Acreditamos no poder que as ervas exercem sobre as doenças físicas e espirituais, além da capacidade que elas têm de harmonizar aqueles que estão em desequilíbrio emocional. Para cada situação, é indicada uma erva específica, que corresponde a um ou mais orixás, o que pode diferenciar de uma casa para outra. Então, em algumas casas, as pessoas entendem que a erva, por exemplo, aroeira. A aroeira é uma erva... aroeira é uma erva de Oxalá. Algumas pessoas no Instagram estão pedindo o link. Então, eu gostaria que Ivana, se possível, colocasse lá no Instagram, no comentário, o link para que as pessoas possam acessar. Algumas estão aqui cobrando, né? Então, assim, se a aroeira na nossa casa ela é muito utilizada para o orixá Xangô, mas é na nossa casa. Não significa que em outra casa que usa a erva aroeira para outro orixá, a casa esteja errada, ou a nossa. Cada casa ela segue as orientações do guia-chefe da casa. E quem é o guia-chefe da nossa casa? É o Caboclo Tupinambá e a vovó Benedita. Então, são eles quem direcionam, eles coordenam os trabalhos da casa. E aí, as pessoas precisam ter esse conhecimento para não estarem lá fora questionando ou a casa ou a outra casa que colocou diferente. Cada vez mais nos deparamos com situações em nosso dia a dia que demonstram a necessidade de cuidado espiritual. E as ervas são excelentes para limpeza de aura e afastamento de energias deletérias, ou seja, energias negativas. As ervas podem ser usadas verdes ou secas, não tem problema. No entanto, lógico que a erva verde, ela carrega consigo uma força vital muito maior. Então, a gente prefere usar a erva quando ela está verde. Mas se você não tem a erva verde, ela estando seca em sua casa, você pode despertar, acordar a erva. Como que se acorda? Colocando água. Como é que você acorda um grão de feijão? Quando você coloca água, ele não germina? Assim, você colocando água na erva, a erva desperta. E você pode utilizar água quente, ou água morna, ou água fria. As ervas podem ser usadas verdes ou secas, desde que tenham sido colhidas e armazenadas da forma correta. Elas servem para banhos e defumações, para afastar maus espíritos e podem ser usadas por qualquer pessoa. Depende do seu orixá. Então, ela vai ser utilizada de acordo com a necessidade, né, do momento e o orixá da pessoa.
Existem ervas que são tóxicas e o seu uso é proibido, além de não servir também ritualisticamente para banho, a exemplo do Comigo Ninguém Pode, urtiga e outras. Cansanção. São ervas que são utilizadas em outros rituais, não em rituais no corpo. Não se faz banho de ervas tóxicas, como Comigo Ninguém Pode. No entanto, essas ervas elas são utilizadas dentro do terreiro em outras situações. Ok? Vamos passar aí o nosso slide. Nós temos que passar o slide para dar continuidade. Pronto. Erva por orixá, tipos de banho. Cada orixá tem suas ervas específicas. Porém, o orixá responsável por todas as ervas é Oxóssi, né? O Senhor das Matas, juntamente com o orixá Ossan. E a erva, ela precisa, ao ser colhida de forma respeitosa. É preciso pedir licença na mata para se colher determinada erva. Ah, mãe, e como eu faço se eu moro numa cidade grande, na qual não tem jardim nem canteiro com ervas que eu possa utilizar? Mãe, eu não tenho conhecimento sobre lua, o período correto para colher uma erva. Como é que eu faço? Então, a gente vai aprender isso no decorrer do curso, mas eu preciso, inicialmente, falar desses detalhes, para que quando a gente adentre erva por erva no aprendizado, a gente já esteja seguro de si, daquilo que a gente vai precisar aprender. Inclusive, eu quero avisar as pessoas que não se preocupem, aquelas que estão com a internet caindo o tempo todo. Eu percebi que algumas pessoas entram e saem, entram de novo, saem de novo. Nós iremos colocar essa aula, disponibilizá-la no canal, no meu canal, que é Nos Caminhos de Aruanda, no YouTube, e também ela estará disponibilizada no nosso no Google, né? Que vamos passar o linkzinho, tá? Então, não se preocupem. Desde a colheita, se faz necessário usar de respeito e bom senso. Os banhos e defumações estão classificados em limpeza e energização. São duas classes de ervas. Uma erva faz a limpeza energética e a outra erva ela é capaz de energizar a pessoa. Então, a gente não mistura na fuca, no terreiro, no nosso terreiro, na nossa casa, a gente não mistura as duas ervas para fazer um só banho, apesar de que algumas casas fazem isso. Desculpa. Em algumas casas fazem isso. Aqui tinha entrado uma ligaçãozinha, mas vamos lá. Existe toda uma maneira adequada na preparação dos banhos. E para que os banhos tenham o efeito desejado, se faz necessário seguir as orientações, como eu estava falando. É importante, gente, entender que algumas ervas, eu comecei falando da colheita, que é preciso pedir licença, porque é um trabalho espiritual. Todo respeito é necessário, né? A Oxóssi e a Ossan. E ao orixá a qual a erva pertence. E aí a gente tem que ver a questão da lua, porque já existem estudos que explicam o seguinte: a erva, ela segue um ciclo. Nesse ciclo, estão perguntando se pode pegar erva na rua. Pode pegar, no entanto, com respeito. Você não vai sair arrancando com a raiz, com tudo,
você pode muito bem colher de forma respeitosa, porque outras pessoas poderão vir precisar. Então, você precisa saber que no período da lua nova, a seiva da planta, ela está no período minguante, na lua minguante, a força vital, a seiva da planta, ela está mais na raiz. Quando entramos na lua nova, essa seiva, ela sobe para o caule. Na lua crescente, ela se direciona para as folhas. E quando nós chegamos na lua minguante, ela faz o sentido contrário, ela volta para a raiz de novo. Então, quando é que a erva está propícia para ser feitos banhos? Então, a gente vê na lua nova, na lua crescente, no máximo na cheia. A cheia, ela já está fazendo o sentido contrário, já para voltar para a raiz. Isso a gente vai ver no decorrer aqui do curso, que eu vou explicar novamente sobre isso. Vamos passar mais um pouquinho. Como está nosso horário? Ainda dá, mãe. Quanto? Ainda dá tempo. Estamos bombando, hein? Graças Quase 70 pessoas estão ouvindo a senhora. Louvado seja Deus, aleluia. Quase 70 pessoas. Vamos lá. Erva por orixá e tipo de banhos. Aqui. Cada orixá tem sua erva. Eu já falei aqui. Já Vamos passei, passar mãe. mais um. Pronto. As ervas também servem para forrar a cama de pessoas que se encontram enfermas, né? Ou que são vítimas de assédio de espíritos negativos. E a escolha apropriada dessa erva é feita pela Ialorixá, responsável pelo terreiro. Então, algumas pessoas estão passando por assédio de espíritos negativos e é orientado, geralmente lá no terreiro, na Fuca, é orientado se cruzar 2 espadas de Ogum debaixo do colchão. Essas 2 espadas de Ogum, que pertencem ao orixá Ogum, irá dar uma proteção, uma guarda para essas pessoas. E aí é que entra. O problema está relacionado a desequilíbrio emocional. Vamos buscar uma erva de Oxóssi para colocarmos debaixo do colchão, a exemplo de eucalipto, a exemplo de guiné. E assim a gente vai trabalhando de acordo com a necessidade. Mas é necessário consultar um Ialorixá ou um Babalorixá. Não se pode tomar decisão simplesmente de colher uma erva qualquer e colocar debaixo do colchão. Ok? Para que seja eficaz, o banho ou a defumação se faz necessário também a observância da lua. Olha o que eu falei, tanto o banho quanto a defumação. Sabemos que a lua exerce influência sobre toda a natureza existente no planeta Terra. Portanto, durante a lua minguante, os banhos de energização não surtirão o efeito desejado. Olha aí. Mãe. Oi. Eneida tem uma pergunta. Pode falar, Neida. Você abre o seu fone, pode falar. Pois não. Eneida. Bom, de qualquer forma, mãe, Iane está perguntando, mãe, quando eu compro a erva na rua, como eu procedo? Como saber? Você não sabe o momento em que aquela erva foi colhida, a pessoa que colheu, como é que estava, né? Se havia uma contrariedade naquele momento, a chateação por parte da pessoa, e a erva foi colhida de qualquer jeito, mas a gente não tem outra opção, vamos precisar usar aquela erva. O que é que a gente faz? Primeiro vamos dar um banho naquela erva, vamos lavar a erva,
depois de lavarmos a erva, vamos consagrá-la. E aí você vai pedir licença ao orixá, Oxóssi, Ossan, aos caboclos, com todo respeito, para poder usar aquela erva. Você vai consagrar. Meu pai Oxóssi, meu pai Ossan, caboclos, eu peço licença no uso dessa erva para que eu possa me beneficiar o meu corpo, retirar toda aquela energia negativa que esteja atrapalhando. Eu acho que Lore também tem uma dúvida. Eu pedi até para ela reformular, porque eu achei meio confuso. Ela botou assim, mãe, quem já tem um certificado do curso subiu aqui. Pode utilizar das ervas nesse procedimento na cama de ervas? Eu não entendi. Quem tem um certificado não significa que tem todo o conhecimento. Nunca é demais perguntar para ir ao orixá para tirar toda e qualquer dúvida antes. É melhor perguntar do que errar. Nath está perguntando aqui, Nathalie, mãe, quanto aos banhos dos nossos orixás, tomando toda semana, não sendo em tal lua, não surtirá efeito? Como diz o meu mestre de reiki, John DeCarli, ele diz assim, pouco reiki é melhor que nenhum. Então, o banho, mesmo fazendo pouco efeito, é melhor do que nenhum. Verdade. A gente não pode ficar sem tomar. Respondido? Sim. Eneida falou que bateu sem querer na mãozinha. Tudo bem, Eneida, tranquilo. Tá Mãe, a gente certo. tem 5 minutos, tá? Eu acordei com a Arnold que ele vai abrir a sala. Eu vou só tirar o compartilhamento de tela, que ele vai abrir a sala para a gente agora e vai colocar no chat o link. Então, as pessoas... Então, já vamos cair. Já vão em 5 minutos, dá para tirar dúvida. E aí é só para as pessoas saberem que eu vou colocar o link da próxima sala agora no chat, tá? Vou só terminar, então, aqui esse trechozinho desse slide, porque a gente já entra no outro. Tá certo. O Caboclo Tupinambá é o guia-chefe do nosso terreiro e pertence à falange de Oxóssi. Então, cada caboclo pertence a uma falange, né? E aí, como Tupinambá é chefe da casa, do terreiro, né? E ele faz parte da falange de Oxóssi, é um caboclo conhecedor das ervas da Jurema e capacitado para os trabalhos de cura e limpeza de aura. Orienta sempre o cuidado e a preservação da natureza. Ora, aí alguém pode perguntar, e outros caboclos também não são capacitados? Não é o que eu quis dizer. É que cada caboclo ele faz um tipo de trabalho. Tem trabalhos de caboclos que são direcionados para a cura de uma outra forma. E existem os caboclos que utilizam somente ervas. E o caboclo Tupinambá é especialista em ervas, porque os caboclos de Oxóssi, que não é o caso aqui eu também sou sua fã, Vera. Não é o caso aqui, né? De dizer, mas assim, cada orixá tem o seu agrupamento de caboclos. E, como eu vou repetir, o caboclo Tupinambá é da falange de Oxóssi. Eu creio que já estamos caindo, se a qualquer momento... ainda tem uma dúvida, e Geisa, se der, só tem 3 minutinhos para tirar essa dúvida aí. E quando você pode ler, por favor, enquanto eu resolvo com Arnold? Henrique pergunta, as ervas tóxicas, quando secas, podem ser usadas na defumação ou é arriscado também? Tipo, comigo ninguém pode ou espadas? E Geisa pergunta, tem uma dúvida, o banho não é recomendado ser feito durante a lua minguante ou a erva que não é recomendada ser recolhida nesse período? Não é recomendado justamente pela capacidade de poder que a erva
perde. Né? Por isso que não é recomendado. Mas tem momentos que a gente não tem como esperar a mudança de lua. Então, a gente faz. É melhor um pouco de força do que nenhuma. Isso é fato. E a primeira pergunta foi... As ervas tóxicas, quando secas, podem ser usadas para defumação ou é arriscado também? Tipo, comigo ninguém pode. Eu não recomendo que seja feita sem a orientação de uma pessoa capacitada. Porque são ervas tóxicas. E a fumaça, consequentemente, vai estar tóxica também. Ok. Pessoal, o link já está na sala da gente, tá? E eu vou... Então, gente, nós teremos já, daqui a pouco, rapidinho. É só o intervalo comercial. Vai beber água. Chamei, tornei, chamar. O que, caboclo? Vou colocar Vamos, aqui, tá, gente? Também o link. Copia aí, quem não tá no nosso grupo da FUCA. Acabei de botar o link aqui no bate-papo, tá bom? Vamos cair. O que, caboclo? Pra te ver, Andréa. Copia aí todo mundo. Vamos nos encontrar já. Boa noite, Ritinha. Seja bem-vinda. Ritinha já entrou nos capítulos finais. Isso mesmo, Iane. Migrar para o outro. Podemos?